Namastê. Hoje será um massacre na Palestina. Eu acompanho às vezes, eu praticamente não assisto televisão, a gente vê as notícias por aí. O que acontece? A maldade humana que tem ocorrido lá na faixa de Gaza, né? Sempre foi palco de guerra. Inclusive, guerras influenciadas pelos ocidentais. Alguns países, né, principalmente os Estados Unidos, que é o grande influenciador para poder estar vendendo suas armas, seu material bélico, né, produz. Os Estados Unidos praticamente, diretamente, ele não cria guerra. Ele age por trás, com diplomacia. É a tática deles. Às vezes eles estão dentro, às vezes não. Estão dentro como apoio. Usam o termo apoio, né? Dá um apoio para poder endividar as nações e depois cobrar com recursos naturais e outras coisas mais. É a tática dos Estados Unidos. O que acontece na Palestina e Israel é um absurdo, principalmente na época de hoje, com tanta informação, com tanta... Meu companheiro está ali, ó. Né, Barão? Com tanta tecnologia, e ainda temos que enfrentar uma coisa parecida, né? Com os tempos antigos, quase da pré-histórica. Quer dizer, o ser humano, ele... Aqui, ó, Barão. Dá uma lua aí. Onde eu vou, ele vai. É bom, companheiro. O que acontece? Um tanquinho de peixe, muito legal, né? Um espelho d'água. Por que isso acontece, né? Por quê? O que está acontecendo com a humanidade? É o que sempre digo. A questão do ego, né? A busca incessante pelo poder, a falta de empatia pelo próximo, a falta de comunhão com o ser superior, que chamamos Deus. Sempre falta, né? Falta. Falta das coisas boas no ser humano. E isso acontece em maior escala, como lá na faixa de Gaza, na Ucrânia também, Rússia, né? Como também de forma particular, entre as pessoas, guerras entre as pessoas. Uma pessoa persegue a outra, uma pessoa odeia e quer atrapalhar de qualquer forma, ou atrapalhar o matrimônio de um casal, atrapalhar a carreira de uma pessoa, de um colega de trabalho, né? Um irmão quer perseguir o outro para se sentir melhor do que ele, entende? Então tem todo tipo de guerra, todo tipo de maldade, de crueldade, selvagerismo, barbarismo, né? Todo tipo. Não vamos pensar somente ali naquela guerra brutal e vamos ver também se não estamos fazendo essa guerra dentro de nós ou ao lado de nós. Eu me preocupo muito com isso, o que eu faço com o próximo, porque eu não persigo ninguém. Eu não persigo ninguém. Às vezes eu afasto de pessoas que me fazem mal, pessoas tóxicas, porque não devo andar com elas. Porque cada palavra, cada gesto é de ofensa, né? Então eu prefiro afastar. A pessoa fala, mas você não aproxima, você não conversa com a gente, com isso, aquilo. Continuo calado. Às vezes eu respondo, às vezes não. Porque o cinismo, se eu ver cinismo,
Nisto, eu não respondo. Hipocrisia, né? Maldade, eu não respondo. Se eu ver que a pessoa realmente não entendeu o meu afastamento, eu então explico. Falo por que eu afastei. Eu sou dessa forma. Eu prefiro agir dessa forma. E dessa forma eu aconselho todos a agirem. Se uma pessoa te faz mal, conscientemente, afaste-se dela. Se for inconscientemente, ainda compensa você estar dialogando com essa pessoa para ver se ela para com isso. Se não parar, aí tornou consciente, ela está sabendo que você sabe que ela está te fazendo mal, de alguma forma, e ela continua e agora é consciente. Então está na hora de você afastar dessa pessoa. E essas guerras, como lá na Palestina, na verdade, são judeus lá de Israel, né? Não são todos judeus, eu acredito que tem judeu que não apoia isso. O judeu está em todos os cantos do planeta Terra. Tem mais judeu fora do que dentro do Israel. Lá os judeus de Israel, que tanto sofreram, né, com o Holocausto de Hitler, né, e no mundo afora, e agora fazendo essa barbaridade, para poder tomar a Palestina. Na verdade é essa, não é nada nem muito ideológico não. É interesse mesmo material. Que a Palestina tem suas riquezas, então eles querem exterminar com aquele povo, ou expulsar, como já teve proposta para isso, e tomar, juntamente com os Estados Unidos e seus aliados. Estão todos de olho lá. Tudo de olho. Não importa se tem criança morrendo, mulheres, pais de família, trabalhadores, anciãos, né? A desculpa é o Hamas, né? A desculpa é o Hamas. E com isso destrói todo o país. Porque o Hamas também não é aceito pelos palestinos, pelo que eu sei, pelos estudos que eu fiz. Então essa desculpa, né? Esse problema não vai acabar. Não vai acabar, não vejo fim para isso. Porque a maldade está ali no ser humano e tem o apoio da população. É bem complicado resolver essa questão. E fico triste com isso, por ver tanta miséria, né? Num planeta tão rico, tão abundante de vida, de riquezas naturais, de possibilidades, de potência, né? Potencial para produzir alimento, coisas boas para as pessoas viverem em paz. Mas aqui na Terra, como já falei em outros vídeos, é palco para aprendizagem. Aqui não é o paraíso, está longe de ser. Né? A todo momento você tem que estar tomando cuidado em negócios, em relacionamentos, no que você fala. Porque uma palavra pode criar uma ira. Ele entende de uma forma a pessoa e ele começa a te odiar através de uma frase, de uma palavra que você se expressa. O ser humano é muito melindroso. Muito melindroso. Ele pode te amar 100 anos. Por uma atitude ou uma frase que você falar, ele poderá te odiar pro resto da vida e não ter mais cura. Porque a pessoa, quando você relaciona com as pessoas, geralmente, elas tentam te analisar e te fechar em um bloco. Falar, Fernando é isso, né? Porque assim elas se sentem bem, elas te conhecem, elas acham assim, que a partir do momento que elas te fecham em um bloco, fala, Fernando é isso, agora eu conheço Fernando. Então elas se sentem bem, se sentem seguras com isso. Depois, se elas verem que você, além desse bloco, você é além, elas começam a cismar com você. Porque a visão das pessoas é limitada, né? E elas querem, então, te limitar também. Elas querem te ver em um ângulo. Ou você é mau, ou você é bom, né? E se você fugir disso, fica estranho.
E elas tentam te moldar novamente, te rotular, né? Te definir por alguma coisa. E daí poderá nascer uma guerra silenciosa, né? Não instaurada, mas a guerra está ali, a energia está ali, energia de guerra, de desabono, de desgosto, né? A pessoa de desdém, não é isso? Então há vários tipos de guerras. Então vamos tomar cuidado com essas guerras, porque a guerra da Palestina é horrível, assim como a guerra particular também é. Queira se conhecer mais, para você se amadurecer cada vez mais, para não julgar as pessoas, né? Até procurar entendê-las. Mas entender uma pessoa não quer dizer que você vai viver do lado dela. Porque como eu disse, se essa pessoa for tóxica a você, se ela te fizer mal, a presença dela, porque ela pensa mal de você, a energia dela jogada para você, direcionada para você, é tóxica, ela te irrita, afaste dessa pessoa. Beleza? E vamos lutar, divulgar as questões lá dessas guerras, todas elas, Ucrânia, Europa, Ásia, aqui no Brasil, né? Aqui no nosso Brasil começou essa guerra violenta aí, extremistas contra esquerdistas, guerra ideológica mais fútil, que colocaram isso na cabeça dos extremistas, que isso foi colocado na cabeça deles, que as pessoas de esquerda não estão em guerra com ninguém. Quem está em guerra aqui, perseguindo, falando mal, isso, aquilo, com palavrões, chamando de bicha, de maconheiro, de vagabundo, de porqueira, que tem que morrer, que eu queria matar. Quem usa esses termos são os extremistas da direita, né? Eu não vejo esquerdista mandando matar, querendo que morra, mas está começando, porque paciência tem limite, não é isso? E está chegando no limite. Então, essa guerra começada aqui pelos Estados Unidos e também pelos radicais do Brasil, os corruptos, os espertalhões, os ingênuos, todo esse povo está começando essa guerra. Então, vamos ficar de olhos abertos para a Palestina, para a Ucrânia, Rússia, não vierem para cá, a Israel, porque a igreja evangélica é um braço do judaísmo. Eles têm o mesmo radicalismo. Não estou falando mal de evangélico. Tem muitas pessoas boas da igreja evangélica, mas são ingênuos, estão ali dentro, achando que aquela igreja vai salvar eles. Mas é uma igreja levada a fundo por espertalhões. Os pastores, geralmente, não 100%, mas geralmente os pastores evangélicos, eles gostam muito de dinheiro, entendeu? E de poder. Inclusive eles adentram em política. Aqueles pastores que estão metidos com política, ou padres que estão metidos com política, são todos corruptos, bandidos, mau caráter, não seguem Cristo. E eles criam essas guerras ideológicas. Fulano não presta, nós prestamos. Não ande com essas pessoas, vão andar somente no nosso grupo, se fechando para fazer uma lavagem cerebral. É assim que se faz, com pessoas ingênuas. Entendeu? Vamos nos alertar, vigiar. Vigie você e vigie o seu próximo, que está do seu lado. Beleza? Um abraço.